A paz do Senhor Jesus, glorificado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que alegria podemos estar aqui mais uma vez para juntos aprendermos mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Para você que está aqui pela primeira vez, breve já irei me apresentar, mas antes, claro, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e eterno Pai, Pai amado, Deus querido, Deus santo, Senhor, obrigada por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que há de fazer. Somos gratos, Pai, pelo privilégio de estarmos aprendendo a Tua palavra, de conhecer mais de Ti, ó Senhor. Senhor, apresentamos a Ti mais essa lição. Eu oro pela vida de cada irmão, de cada irmã da Tua igreja, Pai, que tem um comprometimento com a Tua palavra, com a Tua verdade, na divulgação do Teu evangelho, as boas novas do Senhor, na divulgação do Teu reino. Senhor, que o Senhor continue conosco, nos dando graça, sabedoria, entendimento da Tua palavra, sabendo que de fato, ó Deus, todos nós aqui somos alunos, porque mestre é somente o Senhor, é o nosso mestre, mestre por excelência. Pai, continua conosco, nos dê da Tua graça, é o que nós te pedimos, conduz-nos através do Teu Espírito Santo. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem, afinal, nós somos gratos, estamos na presença do Senhor e a graça de Deus, ela nos basta. Gente, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a este canal EBD para Todos, aonde o Senhor ali nos deu essa graça para estarmos aqui divulgando, aprendendo as lições e também com outros temas bíblicos, trazendo vídeo de exposição da palavra. Estamos aí começando, aprendendo, gente, a lidar aí com essa forma divulgadora nas redes sociais. O Senhor está nos ensinando. Então, sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Para você que não me conhece, meu nome é Luciene Neto Faria, missionária Luciene Neto Faria. Sou aqui da cidade de Juiz de Fora. E claro, eu já quero te convidar a você colocar nos comentários de onde você é, para mim poder te conhecer mais um pouquinho. Então, eu sou da cidade de Juiz de Fora, sou da Igreja Assembleia de Deus em Linhares. E eu sempre falo para vocês, desde os primórdios ali, desde quando aceitei a Cristo, gente, eu fui impactada pela palavra do Senhor. E eu me lembro que assim que eu aceitei Jesus no ano 2004, eu fui na loja comprar uma Bíblia. E eu comprei, sabe qual foi a minha primeira Bíblia? A Bíblia de Estudo Pentecostal, da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, CPAD. E ali eu comprei a Bíblia Pentecostal, foi a primeira Bíblia que eu tive acesso, né? Após ali a minha conversão. E desde então a minha oração é que o Senhor me ensine a sua santa palavra. E eu creio que se você está por aqui, você é como eu, que deseja, ama e ora para que o Espírito Santo de Deus venha nos ensinar essa palavra que é viva e eficaz. E hoje nós estamos aqui com essa incumbência de aprendermos juntos mais uma lição da nossa escola bíblica dominical, que é coisa séria, que é um presente de Deus, que é um curso teológico, inclusive para você aí que não frequenta a escola bíblica dominical, comece ali a frequentar para que você possa aprender a palavra de Deus. Então, também quero te pedir, em nome de Jesus, gente, que você dê o seu like, que você se inscreva no canal e que você ative o sininho para que você receba notificação quando novos vídeos chegarem, amém? Então, estamos combinados, apresentados, então agora vamos para a nossa lição. Hoje nós vamos iniciar a nossa lição de número 6, estamos nesse primeiro trimestre do ano de 2025, e esse trimestre nós estamos ali falando sobre da defesa da fé, em defesa da fé. Para quê? Para que nós possamos combater as antigas heresias, mas que se apresentam com novas aparências no hoje. E todas as lições nós temos observado heresias desde os
primórdios ali do cristianismo que surgiram, e essas mesmas heresias, com uma nova roupagem, mas também inseridas no nosso meio hoje. Então, nossa lição 6, ela tem o tema: o filho é igual com o pai. Textual, mas do filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelo século dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Hebreus capítulo 1, versículo 8. Verdade prática. O termo teológico filho de Deus é título. Sendo assim, a existência de Jesus é desde a eternidade junto ao Pai. Nós temos a nossa leitura bíblica em classe, que se encontra no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual João descreveu, capítulo 10, do versículo 30 ao versículo 38. Vamos ler? Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejarem. Respondeu-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes do meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei? Eu disse: sois deuses? Pois, se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada. Aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas, porque disse: sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Então, nós vamos ter aqui a nossa lição. E essa lição, nós vamos estar falando sobre Jesus é igual com o Pai. Já estudamos das naturezas divinas, das duas naturezas de Cristo. Falamos sobre a natureza humana, falamos sobre a natureza divina. E hoje nós vamos aqui pontuar que Jesus, o Filho, é igual com o Pai. Nós temos aqui 3 objetivos dessa lição. Primeiro ponto: mostrar a doutrina bíblica da relação entre Deus, Pai, e o Filho unigênito. Segundo ponto: refutar biblicamente a heresia do subordinacionismo. Terceiro ponto: exemplificar como o subordinacionismo está presente na atualidade. Introdução. A leitura bíblica em classe, ela está ali no Evangelho de João, qual João descreveu no capítulo 10. E nós vamos ver que quando nós lemos esse texto, nós vamos ver o Senhor Jesus ali em Jerusalém. Na realidade, está acontecendo ali uma festa. Alguns textos vai falar festa da dedicação. Outros também, que essa festa também era a festa das luzes, ou Hanukkah no hebraico. E essa festa foi uma das últimas festas, das grandes festas judaicas a ser estabelecida. Ela foi instituída para comemorar a purificação do templo, lá em 164 ou 165 a.C., que foi ali na época por Judas Macabeus e ali os seus irmãos. Nós vamos ver que quando Judas Macabeus, houve aquela batalha e eles traz fim à profanação do templo, que foi feita ali pelo rei Antíoco Epifânio, o rei sírio, nós vamos ver que eles começaram a celebrar essa festa, a festa da dedicação, ou festa das luzes, ou Hanukkah. E nós vamos ver que é nesse período que o Senhor Jesus, ele está
passando pelo templo, ali pelo alpendre de Salomão. E na época, devido ao tempo do frio, os rabinos, que eram os mestres, eles se juntavam numa parte para conversar com seus alunos e discutir ali sobre a lei. Então, alguns vão dizer que, nesse fato, o Senhor Jesus, ele se une a eles. E ali houve uma inevitável pergunta. E qual é essa pergunta? Até quando terás a nossa alma suspensa? O que eles querem dizer? Traduzindo até quando você nos manterá em suspenso, ou seja, na dúvida. Ali entra o verbo grego airies, que é o mesmo que fala, a palavra é repetida no verso 18 desse mesmo capítulo de João. Hawkins, ele comenta: o ministério e morte de Jesus envolve a destruição do judaísmo. Quando eles fazem essa pergunta para Jesus, quer dizer, por quanto tempo você vai continuar a tirar a nossa vida? Até quando você nos manterá em suspenso? Ou seja, era porque Jesus, o Senhor Jesus, confrontava o judaísmo. Então, essa pergunta deles era como? Eles perguntassem para Jesus: até quando estará tirando a nossa vida? Aí eles falam, lá no versículo 24 do capítulo 10, eles falam assim: se tu és o Cristo, nos fala abertamente. Já no versículo 25, o Senhor Jesus vai dizer assim: as obras que eu faço em nome do meu Pai, essas testificam de mim. Aí no versículo 26, Jesus continua falando: vós não credes porque não são as minhas ovelhas. No versículo 27, o Senhor Jesus fala: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. No versículo 28, o Senhor Jesus vai dizer: eu dou a vida eterna, nunca haverá de parecer, e ninguém o arrebatará das minhas mãos. Aí no 29, ele vai dizer assim: meu Pai que os me deu é maior do que todos. Ninguém pode arrebatá-los das mãos do meu Pai. Você vê que é a mesma forma que o Senhor Jesus, ele fala que ninguém pode arrebatar da mão dele no versículo 28 do capítulo 10 de João. No versículo 29, o Senhor Jesus vai falar que ninguém também pode arrebatá-las da mão do seu Pai. Aí no versículo 30, vai dizer: eu e o Pai somos um. E depois que Jesus ele diz claramente: eu e o Pai somos um, eles tentam o apedrejar, pegam pedras para o apedrejar. E nós vamos ver que o Senhor se retira para o Jordão. O fato que essa frase, eu e o Pai somos um, desde lá dessa situação no templo, nós vamos ver que no decorrer do cristianismo, no decorrer dos séculos, muitos entendem de uma forma diferente, não de uma forma bíblica. Eles começam a colocar vários pensamentos. E o cerne, e o tema da nossa lição é justamente o quê? O filho é igual com o pai. A doutrina bíblica da relação do filho com o pai. Nós vamos dizer que o conceito de filho no pensamento judaico implica na igualdade com o pai. Nós vamos ver que no Evangelho de João, este evangelho, que é a nossa leitura bíblica em classe, nós vamos ver que por 7 vezes o Senhor Jesus, ele usa o termo eu sou. Nós vamos ver que ele fala: eu sou o pão da vida. Por muitas das vezes ele vai usar esse termo que Deus usa, Deus o Pai, ele usa esse termo na velha aliança, principalmente ali
quando ele vai falar com Moisés, e Moisés pergunta: a quem direi a Faraó? Em nome de quem chegarei a Faraó? E o Senhor fala: diga que eu sou. Então, esse mesmo termo no Evangelho de João é citado por Jesus pelo menos 7 vezes. Então, nós vamos ver que este conceito, quando o Senhor Jesus fala para aqueles fariseus, ele fala que eu e o Pai somos um, precisamos entender uma coisa. Eles entendem exatamente o que Cristo está dizendo, o que Jesus está dizendo. Em questão do pensamento de pai, em questão do que implica, né, o que é o pai com o filho, é bem nítido para o judeu, é bem nítido no judaísmo. Porém, então, aqueles homens, quando o Senhor Jesus fala, eu e o Pai somos um, eles compreendem esse relacionamento de pai com filho. Porém, que eles não creem, não é uma compreensão acerca do relacionamento de pai com filho, mas é o não crer em que Cristo, Jesus Cristo, é o Filho de Deus. Então, nós vemos aqui, eles entendem quando Cristo fala, eu e o Pai somos um. Entende a identidade de filho, mas eles não crê, não têm fé, não compreendem o ministério do filho, que esse ministério é igual com o Pai. Então, nós estamos vendo ali, eles entendem bem sobre pai e filho, mas não crê. Isso daí nós poderíamos, né, observar, né, que é crer. O princípio do Evangelho é crer no Senhor Jesus. O princípio do Evangelho é crer em Cristo como Filho do Deus vivo, né? Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por ele. Vamos ver esse paralelismo poético do salmista no Salmos 8, versículo 4, que diz assim, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Esse paralelismo é o quê? É um sinômico, em que o poeta diz algo, em segunda ele diz algo, e em seguida ele faz o quê? Ele repete. Estes salmos, quem foi escrito? Por Davi. Então, nós estamos vendo que dentro desse conceito, né, o conceito judaico, o pensamento de filho, desse relacionamento de pai com filho, eles entendem bem, mas faltou o crer. Nós vamos ver que no Novo Testamento cita esse versículo da Septuaginta. O que é? É a tradução em grego do Antigo Testamento, ou seja, a tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego. E nós vamos ver lá em Hebreus capítulo 2, no versículo 8, dizer: todas as coisas lhe são sujeitas debaixo de seus pés, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou-lhe que não estivesse sujeitos. Mas vimos que todas as coisas estavam sujeitas. Somente em Cristo cumpre totalmente essas verdades. Então, nós estamos vendo aqui que é repetido. Outro exemplo, encontramos nas palavras de Jesus. Assim vós mesmos testificais que sois filhos do que mataram os profetas. Por quê? Porque os escribas e os fariseus consideravam os matadores dos profetas como que os seus pais. Está lá em Mateus, capítulo 23, do 29 ao 30. Agora nós poderemos perceber esse significado, paralelismo, sinômico. É o quê? É um recurso linguístico que consiste na construção de frases com estrutura paralela, ou seja, segmentos da mesma função. Também nós vamos ver aqui o significado teológico. Nós vamos ver que significado teológico indica o quê? A mesma natureza, a mesma substância, chamado o Filho de Deus
Por quê? Porque ele veio de Deus. Quando nós lemos lá em João, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 8,42 vai dizer, Jesus disse, eu saí e vim de Deus. João, capítulo 5, versículo 17, nós vamos falar um pouquinho depois. Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Jesus afirma a sua deidade. O que é isso? Divindade ou ser divino. João 5,18, Deus era seu Pai, o próprio Pai fazendo-se igual a Deus, o próprio Filho fazendo-se igual a Deus. Então, nós estamos vendo aqui que o Filho, a relação do Filho com o Pai, a doutrina bíblica da relação do Filho para com o Pai. Quando ele declarou, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também, então está vendo ali essa ligação do Pai com o Filho, que é essa junção, né? O Pai trabalha e o Filho também trabalha, o Deus eterno, e trabalha por intermédio do Filho, e o Filho de forma voluntária trabalha pelo Pai. Nós estamos vendo aí essa relação. Vemos também o Filho de Deus. Filho de Deus é uma expressão bíblica para referir-se o quê? Para referir-se à relação única do Filho unigênito do Pai. Filho de Deus revela a divindade de Cristo. Hebreus capítulo 1, versículo 8, que foi ali nosso textuário, fala da equidade é o cetro. O que é? O princípio do governo, a base da autoridade empregada à santidade imaculada do Filho de Deus. Deus, nesta passagem de Hebreus capítulo 1, versículo 8, é uma referência ao próprio Cristo. Relacionamento do Pai com o Filho. Relação de unidade entre Deus Pai e seu Filho unigênito. Um Deus em sua divindade em três pessoas distintas, que é o Pai, Filho e Espírito Santo. Lucas capítulo 1, no versículo 35, o anjo chama de Filho de Deus. E diz assim, no capítulo 2, no versículo 11, será chamado Emanuel, Deus conosco. Emanuel, Deus conosco. Então, o Filho é Deus. Nós vamos ver que Hebreus explica bem isso. Está falando sobre o próprio Deus, mas não relacionando a Deus, mas mencionando acerca do Filho, que é Jesus Cristo. Então, nós estamos vendo aqui que entre o Pai e o Filho, que a unidade de Deus é plural. Ou seja, o Filho é Deus, o Pai é Deus. 2. A heresia do subordinacionismo. Aqui nós vamos ver sobre Orígenes. E quem que era Orígenes? Orígenes, ele viveu ali entre o ano 185 e 254 depois de Cristo. Ele nasceu em Alexandria, filho, de pais cristãos. Ele era um escritor de vasta erudição e de expressão grega. Ele atuou em sua cidade natal, estudou letras, aprendeu textos bíblicos ali com o seu pai. Ele foi sucessor de Clemente e recebeu a direção da escola da catequese das mãos do bispo de Alexandria. Nós vamos ver ali que Nicéia, tanto Alexandre como Ário, baseava-se ali em Orígenes. Orígenes, ele defendia uma trindade, mas porém uma trindade subordinacionista. O que é isso? É que o filho estava subordinado ao Pai e o Espírito Santo subordinado ao Filho. Seria-se como uma hierarquia em meio à trindade.
o Pai seria o Deus maior, o Filho um Deus menor, e o Espírito Santo ali, ele estaria subordinado ao Filho, que é Jesus. Então, o Filho estaria subordinado ao Pai e o Espírito subordinado ao Filho. Então, esse era o pensamento de Orígenes. Mas o que a Bíblia revela? A Bíblia revela a igualdade. Eu e o Pai somos um. No texto que estamos ali estudando, João 10, capítulo 30, também em Mateus, capítulo 28, versículo 19, e também na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Então, para Orígenes, era como se o Senhor Jesus fosse um Deus inferior. O Filho subordinado ao Pai e o Espírito Santo subordinado ao Filho. Então, isso daí é algo extra-bíblico, é contra o que a Bíblia fala, pois a Bíblia fala sempre a igualdade do Pai com o Filho. Então, nós vamos ver que Orígenes, ele tinha esse pensamento. O ordinacionismo, ele foi ali em seu auge no século II, no século III, e ali iniciou de uma tentativa de quê? Uma tentativa equivocada de quê? De preservar um monoteísmo. Mas na tentativa de preservar o monoteísmo, eles estavam o quê? Negando a divindade absoluta de Jesus. Então, eles consideravam Cristo, o Filho de Deus, inferior ao Pai. E um dos textos que eles buscavam com base era textos que falam ali do Senhor Jesus como homem. Ora, nós já estudamos sobre as duas naturezas de Cristo, a natureza humana e também a natureza divina. Mas o ponto crucial que eles defendiam esse pensamento ali, Orígenes, era justamente quando Jesus falava e se colocava como um homem, né? Então, eles achavam que ele não era um Deus como o Pai, mas sim inferior ao Pai, né? Nós vamos ver que, sendo que o Pai usou o Filho para exercer a redenção, né? É uma exegese ruim que eles fizeram, e uma interpretação fora do contexto. Por quê? O Pai se revelou a nós através do Filho. O Filho veio para revelar o plano redentor do Pai, que era de quê? De reconciliar a criação com o Criador. E o Filho deixa o Espírito Santo para quê? Para que o Espírito Santo venha conduzir a igreja até naquele grande momento na eternidade. Então, nós estamos vendo ali que todos, né, nós vamos ver um Deus em três pessoas distintas, mas que não são separados, mas que são o quê? Juntos, e ali em igualdade, não um sendo maior do que o outro, mas igualdade. O Pai, o Deus, né, criou o Jesus Cristo, Deus Redentor, o Espírito Santo Consolador. Então, que tem em sua igualdade. Por isso que o Senhor Jesus falou, eu e o Pai somos um. Então, os subordinacionistas, eles utilizam dessas falas de Jesus como homem para basear seus pensamentos. Mas João já começa o Evangelho, e no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ou seja, existe desde a eternidade. No pensamento subordinacionistas, eles parecem que pontuam Cristo a partir do momento que ele foi gerado a sua humanidade, mas esqueceram da divindade, ou seja, que desde a eternidade ele era Deus. Então, eles contam com o tempo de vida da natureza humana. E ali eles põem Jesus como um Deus menor. Mas eles não entendem a natureza divina de Cristo. Por isso que eles fazem tanta confusão. Nós vamos ver que eles usaram esses métodos, né? E esses métodos não param por aí. Esses métodos rompem a nossa atualidade. Estamos falando ali do século II, do século III, meados do século III, mas que romperam ali
a nossa atualidade. Então, eles usam de algumas partes do texto, dos textos da Escritura, para colocar ali os seus pensamentos, ou seja, procuram colocar os seus pensamentos no que a Escritura de fato não diz. E nós vamos ver que isso traz uma grande complicação, porque o Senhor Jesus, desde a eternidade, no princípio, ou seja, a existência eterna da palavra, o verbo é desde o princípio, e não a partir somente ali do ventre de Maria, ali revelar a natureza humana, mas a natureza divina é desde o princípio. Outro ponto que nós precisamos aqui pontuar, que nós vamos ver aqui também, no terceiro tópico, é como o subordinacionismo se apresenta hoje. E nós vamos ver aqui, pelo menos, os pontos no contexto islâmico, do islamismo. O que é? Eles não consideram Jesus como filho de Deus. Não consideram Jesus como filho de Deus. No Islã, o islamismo, Jesus é o Messias e profeta. Para vocês terem noção, para eles, Maomé está acima de Cristo, né? Então, fica claro para nós, cristãos, que isso é uma grande heresia. Se você, no Alcorão, diz que se alguém disser que Jesus é o Filho de Deus, para eles isso é uma blasfêmia, sendo que todo o texto bíblico fala que o Senhor Jesus é Filho de Deus e em igualdade ao Pai. Nós vamos ver que se nós lermos Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 5, no versículo 17, nós vamos ver que Satanás e os demônios reconhecem que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É interessante que quando nós vamos ver ali, quando os filhos de Cefas estão ali tentando imitar o servo de Deus que estava ali expulsando demônios, quando eles tentam imitar e tentando expulsar o demônio de uma pessoa endemoniada, o próprio demônio vai falar: olha, conheço a Paulo, conheça Jesus, conheça a Paulo, mas quem tu és? Então nós estamos vendo os próprios demônios não só reconhecendo Jesus como Deus, como Filho de Deus, mas tendo temor por saber que ele é Filho de Deus, e sendo Filho de Deus, ele é Deus. Então não tem como nós expressarmos. A expressão Filho de Deus no Novo Testamento, ela significa a sua origem e a sua identidade. Não segue o mesmo padrão da reprodução humana. Jesus foi concebido, gente, pelo Espírito Santo. Embora ele veio no ventre humano, mas nós vamos ver que a concepção foi através do Espírito Santo, e isso é inegável. Então nós estamos vendo que o islamismo, Jesus é como se fosse um Messias, um profeta. Jesus é subordinado até mesmo a Maomé no pensamento do islamismo. Nós vamos ver também o movimento das testemunhas de Jeová. É interessante que esse confessa publicamente que crê na existência de vários deuses. O Deus Todo-Poderoso Jeová, depois o Deus Poderoso Jesus, e em seguida outros deuses menores, incluindo nisso bons ou maus. Então, mas a fé cristã, ela não admite a existência de outros deuses. Há um só Deus e Senhor. Embora nós cremos num só Deus, embora em 3 pessoas distintas, mas há um só Deus. Então, como declara o apóstolo Paulo, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo, para que nós vivemos em um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por eles. Então,
nós estamos vendo no nossa atualidade, esse pensamento do subordinacionismo, de quê? Das pessoas, né? Tanto ali o islamismo, tanto também o movimento das testemunhas de Jeová, né? Sendo movimentos subordinacionistas, perdão, e deles entenderem, né? Deles quererem menosprezar a Jesus Cristo, deles quererem diminuir a Cristo, colocar Cristo como se fosse ali um Deus, a expressão Deus com D minúsculo, tá? Um Deus de uma pequena categoria, e não é isso. Nosso Senhor Jesus, ele é filho de Deus, ele é igual a Deus. Então nós estamos vendo como o Senhor Jesus disse: eu e o Pai somos um. Então o subordinacionismo se apresenta no contexto islâmico e das testemunhas de Jeová. Jesus é o Filho de Deus e ele é igual a Deus. Tem alguns pontos aqui que eu quero trazer para vocês. Então, o termo filho na Bíblia indica a mesma espécie. Quando nós vamos aqui ler o Evangelho de João, né, nós poderíamos fazer toda a leitura e nós vamos ver como o João deixa bem claro isso, mas nós vamos ver, novamente pontuo, no capítulo 7, João falando, eu sou. Nós já falamos sobre ali como Deus se apresenta, eu sou. Ali com Moisés, falando para Moisés se apresentar a Faraó. No capítulo 7 também vai dizer: aquele que tem sede, venha a mim e beba. Nós vamos ver no deserto o Pai, no deserto dando água a seu povo. Nós vamos ver no capítulo 6, vai falar ali da multiplicação dos pães. Nós vamos ver no deserto, no capítulo 6 de João, Jesus multiplica o pão. Já lá no deserto, no contexto do deserto, o Pai manda o maná para aquele povo. Nós vamos ver Jesus andando sobre o mar. No Êxodo, nós vamos ver o Pai abrindo o mar. Nós vamos ver Jesus é o pão da vida para aqueles que crê. E o Senhor Jesus fala em Mateus, né? Quando ali ele é confrontado por Satanás para transformar a pedra em pão. E o Filho vai falar: olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, o Pai e o Filho são igual. Jesus é Deus e nós temos aí essa grande alegria em Cristo Jesus, de como igreja nós entendemos a palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vemos que no contexto de João capítulo 10, o problema não é não entenderem sobre a filiação. O problema é não querer crer no Senhor. E é isso que acontece em muitas heresias na nossa atualidade, né? Não querem se curvar diante de Deus, crer que ele é a mesma essência e natureza do Pai, a mesma essência e a natureza de Deus. Então, que Deus continue nos abençoando. Eu oro aqui a Deus pela vida de vocês. Espero ter contribuído com mais essa lição. E eu vou, claro, ler a conclusão para nós aqui estarmos orando para finalizar essa lição. O termo filho em relação a Jesus tem sido assunto de debate teológico desde o período dos pais da igreja. A interpretação bíblica que se faz é: Jesus é o Filho unigênito, não porque foi criado, mas sim porque é da mesma substância do Pai. Louvado seja Deus. Quero te convidar a você dar o seu like, a se inscrever neste canal e ativar o sininho para receber notificação. Então, vamos orar? Amantíssimo Deus, eterno Pai, te louvamos, Senhor, por mais essa lição. Te louvamos por esse privilégio de estarmos na tua presença. Pai, eu oro para que o Senhor envie mais alunos para a Escola Bíblica Dominical, que o Senhor renove a força dos teus professores, das suas professoras, toda a equipe da EBD. Senhor, que o Senhor possa renovar as forças a cada dia.
O Senhor abra a nossa mente, nos dê entendimento bíblico, para que possamos junto aprender a tua palavra e ensiná-la. Senhor, eu oro te agradecendo por tudo, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Bom, terminamos aqui mais essa lição e eu fico aí de olho nos comentários, hein? Comente aí de onde você é, o que você achou. Espero aí ter contribuído, lembrando que todos nós estamos aqui aprendendo com Cristo. Todos nós somos alunos de Cristo, estamos a cada dia aprendendo com Ele. Deus vos abençoe. Até a próxima lição. Em nome de Jesus, a paz do Senhor.